Irmãos, vamos dar início à aula de hoje. Quero iniciar orando nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos clamar ao Senhor, pedir que o Senhor venha falar conosco, de maneira que nós possamos aprender, extrair as verdades desse sistema, aplicar em nossas vidas, se despir de todo preconceito, Deus, e que nós, cada um de nós aqui nessa sala de aula, aqueles que assistem de casa, possam, Senhor, ter iluminação do Espírito Santo para compreender as verdades das Escrituras e avançar em conhecimento. Amém. Portanto, Senhor, vem sobre nossas vidas, ajuda-nos, capacita-nos em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos partir para o último ponto desse espectro, ou desse gráfico que você está vendo aí, que é o aliancismo. Nós tratamos de dispensacionalismo clássico e revisado em aulas anteriores, de uma maneira bem geral, e pulamos diretamente para o aliancismo ou teologia do pacto, porque depois a gente pode vir voltando cada um desses outros pontos, tratar de aliancismo progressivo, da teologia da nova aliança com alguma dificuldade, porque não tem material em português especificamente sobre isso, e depois sobre o dispensacionalismo progressivo, amém? Depois que nós fizermos isso, nós vamos também tratar sobre um livro chamado Continuidade e Descontinuidade, que está totalmente relacionado com esse gráfico que vocês estão vendo, onde o aliancismo está na ponta de maior continuidade e o dispensacionalismo clássico está no extremo de cá, onde fala-se de maior descontinuidade, amém? Hoje a nossa missão é falar sobre aliancismo ou teologia do pacto. Eu vou tentar ser bem simples na colocação dos conceitos hoje, trazer de maneira bem panorâmica, bem geral, e em uma aula posterior a gente tentar extrair um pouco melhor o seu desenvolvimento histórico e também do seu embasamento bíblico, teológico, e tentar fazer uma defesa sistemática do porquê grandes homens de Deus abraçam, defendem e entendem que todo cristão deve aprender esse sistema hermenêutico, porque vai ter implicações práticas em todas as áreas de sua vida e em várias áreas da teologia, amém? O primeiro conceito que está aí na projeção diz o seguinte: estamos falando hoje sobre aliancismo ou teologia do pacto, que é a mesma coisa. É um sistema de interpretação das Escrituras na base de dois pactos: o pacto das obras e o pacto da graça. Alguns teólogos especificam três pactos: o pacto das obras, o pacto da graça e o pacto da redenção, amém? Então eu quero que você entenda em linhas gerais três pactos e que isso fique impresso na sua mente, no seu coração: pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção. Em aulas passadas nós explicamos o dispensacionalismo. E numa perspectiva dispensacionalista, a gente enxerga as Escrituras onde Deus age por meio de dispensações, de períodos de épocas onde Ele tratou de forma diferente no meio da igreja, no meio dos israelitas e por aí vai. Numa ótica aliancista ou da teologia do pacto, nós vamos abandonar um pouco a abordagem de um olhar dispensacionalista, embora os teólogos do pacto admitam dispensações. Apenas não vão ver as dispensações como sendo, como é que eu posso dizer, o eixo central ou a forma principal de Deus tratar com o ser humano, amém? Nós vamos agora olhar para as Escrituras na ótica de aliança, na ótica de pacto, na ótica de conserto. Ambos são sinônimos um do outro. E olhando para as Escrituras sob essa ótica de aliança, nós vamos enriquecer muito a nossa capacidade de olhar para as Escrituras e até de interpretá-la. Porque nós vamos entender que o nosso Deus, como a gente acabou de cantar aqui antes de começar essa aula, é um Deus de aliança, amém? Deus, Ele faz aliança e Ele vela para cumprir a sua palavra e a sua aliança, amém? Então eu destaquei para vocês três pactos: pacto das obras,
pacto da graça e pacto da redenção. E nós vamos entender quando e como começa cada um desses pactos e sobre qual pacto nós estamos inseridos. Amém? Vem comigo aí para a segunda fala aí do nosso slide. A teologia do pacto é o evangelho apresentado no contexto do plano eterno de Deus, de comunhão com o seu povo, e seu desenvolvimento histórico nos pactos das obras e da graça, bem como nos vários estágios progressivo do pacto da graça. Essa é uma frase de Ligon Duncan. Amém? Vamos prosseguir. A teologia do pacto ensina que Deus inicialmente fez um pacto de obras com Adão, lhe prometendo a vida eterna pela obediência e a morte pela desobediência. Adão falhou e a morte entrou na raça humana. O primeiro pacto é um pacto de Deus feito com Adão ali no Éden, onde Adão deveria cumprir algumas coisas que Deus requereu. E nós conhecemos a história. Adão pecou, Adão errou. O Senhor disse para Adão: Adão, coma de toda a árvore, de todo fruto que está no jardim, exceto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Talvez o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal não fosse exclusivo daquela árvore. Veja o que eu estou querendo dizer. Poderia ser tipo assim: existiam vários pés de mangas no jardim, apenas uma conjectura, beleza? Existiam vários pés de manga, mas Deus disse: ó, dessa manga aqui não é para comer não. Não há nada dizendo que era um fruto único ou não. O fato é, aquela árvore não era para se comer. Quer fosse um fruto único, que não existisse fora dali, ou não. O fato é, Deus disse: no dia que você comer, você morrerá. E o entendimento é que nessa estrutura nós temos um pacto estabelecido por Deus, chamado um pacto de obras. Por que o pacto de obras? Porque Adão precisava praticar obras para agradar a Deus. E a desobediência de Adão era uma falha grave, causando morte, causando afastamento e causando destituição da glória de Deus, que nós já tratamos sobre isso de maneira bem detalhada. É importante salientar que eu citei na aula passada, eu vou reafirmar como algo muito bem defendido na teologia reformada como um todo, que é o momento dessa exposição. A teologia do pacto está dentro de um espectro reformado, e o que eu estou querendo reafirmar é que quando Adão e Eva caem, quando eles são afastados e destituídos da glória de Deus, o entendimento é de que, embora eles percam a glória de Deus, eles não perdem completamente. Esse entendimento é baseado em textos que diz que nós não devemos matar porque a pessoa foi criada à imagem de Deus. Perceba, mesmo o ímpio, mesmo a pessoa que não está em Cristo, ela é considerada como alguém criado à imagem de Deus. Repito o que eu falei na aula passada. Hoje uma imagem embaçada, distorcida, longe do padrão, está sendo restaurada por meio de Cristo Jesus para o padrão original da imagem de Deus. Então sim, a expressão é a imago Dei. A expressão é que cada ser humano carrega em si a imago Dei, uma expressão da imagem de Deus. Por isso que eu não posso matar Lucas, porque Lucas foi criado à imagem de Deus. E seja ele cristão ou não, ele tem uma expressão dessa imagem, amém? Vou prosseguir aqui um pouco. Eu falei que, na última frase aqui, Cristo, mediador final do pacto da graça de Deus. Ele já vai começar a introduzir a teologia da graça, ou melhor, o pacto da graça. Dentro do pacto de obras, Deus fala com Adão, Adão precisa cumprir algo, mas Adão descumpre. Perceba, é necessário obras, é necessário uma ação. Nesse momento, Adão, eu perguntar para vocês podem responder. Adão precisava de salvação antes de comer do fruto? Não. Mas ele precisava de vida eterna? Sim.
se ele comesse da Lucas 10:4, se ele comesse da árvore da vida, que era Jesus. Olha só, eu vim entendendo que quando Deus disse, eu vou colocar um anjo na entrada, vou expulsar Adão e Eva, vou colocar um anjo na entrada para que o homem não coma e não viva eternamente longe de mim. Eu entendia isso como uma expressão de graça da parte de Deus, para que o homem não comendo da árvore da vida não vivesse caído longe de Deus. Mas eu mudei meu entendimento e respeito quem permanece com esse primeiro entendimento. De fato, essa é uma expressão do juízo de Deus. De fato, Deus está dizendo, ele não vai ter acesso à vida eterna, à árvore da vida, agora não. Então, expulsar Adão do jardim é um ato do juízo de Deus pela queda do homem. Colocar Adão para longe desse caminho, colocar um anjo protegendo esse caminho, para que o homem não acesse, é dizer, ela não está disponível para vocês. O juízo permanece sobre Adão, e aspectos do juízo de Deus sobre Adão era dizer, você está afastado, morto e separado da minha presença. É aonde Deus vai apresentar o chamado proto-evangelho, o evangelho inicial, dizendo que levantaria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Nessa palavra profética, nesse evangelho apresentado, nesse proto-evangelho, o Senhor já providencia e nos mostra a revelação, tanto do pacto da redenção, como do pacto da graça. Então, irmãos, algumas colocações. O nosso irmão Lucas perguntou se teria alguma forma representativa, figurada ali, para a questão da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu costumo colocar da seguinte maneira, Lucas. Eu entendo a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo uma árvore que representa a nossa independência, enquanto a árvore da vida é a nossa dependência. Então eu olho para a árvore da vida como uma postura de, ok, Deus, eu aceito tuas ordenanças. Eu escolho depender de Ti. Eu não preciso conhecer o bem e o mal. O Senhor conhece para mim. O Senhor diz o que eu devo fazer e seguir. E eu vou viver nessa dependência, dependendo do Senhor e desfrutando da árvore da vida. Quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vejo a nossa independência. Adão chegando diante de Deus e dizendo, beleza, Deus, mas eu prefiro conhecer o bem e o mal. Eu prefiro tomar as minhas decisões. Eu prefiro fazer da minha maneira, da minha forma. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um ato de rebeldia contra Deus, comer dela, né? Um ato de rebeldia contra Deus e dizer para Deus, a minha vontade é melhor do que a tua, as minhas escolhas são melhores do que a tua. Eu mesmo vou conhecer o que é o bem e o mal e tomar minhas próprias conclusões. Essa é a forma que eu vejo essas duas árvores principais. O pastor Almir coloca aqui com muita propriedade e explica o porquê possivelmente ali seria um ato de graça da parte de Deus sobre Adão e Eva, proibi-los de comer da árvore da vida, porque se comesse da árvore da vida naquela condição caída de pecado, eles viveriam eternamente afastados de Deus. E sim, seria uma expressão de graça, embora tenhamos várias outras expressões de juízo no contexto, entre o homem ter que comer do suor do seu rosto, a mulher sofrer dores, a serpente ter que rastejar. Mas o que me fez mudar de ideia foi o Weber de Campos Júnior. Assistindo algumas aulas dele, ele me mostrou que todo o contexto é uma expressão de juízo. Todos os detalhes são expressões de juízo de Deus para com Adão. E proibir de comer da árvore da vida, segundo a argumentação do Weber de Campos Júnior, seria também uma expressão do juízo de Deus. Então, tudo ali é Deus estabelecendo juízo sobre Adão e Eva e estabelecendo o proto-evangelho como meio de redenção, por meio de Cristo Jesus. Por isso que nesse momento eu estou defendendo dessa maneira. E Adão e Eva só teriam direito de volta à árvore da vida, ou Adão e Eva, ou a humanidade, como nós fazemos parte dessa palavra, por meio de Cristo Jesus, naquela época por meio de uma promessa, para nós hoje por meio de algo que foi consumado há quase 2000 anos atrás, amém? O irmão Samuel também colocou algo sobre
qual momento que esse juízo de Deus se findaria, né? Esse juízo de Deus se finda e se consuma em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a consumação do esmagar da cabeça da serpente. Perceba que a árvore da vida aparece lá em Gênesis, mas aparece em Apocalipse, como sendo um livro de consumação, né? E o ser humano tendo novamente acesso à árvore da vida. Então, em Cristo Jesus, a serpente é esmagada, foi na cruz que isso aconteceu, mas não somente para nós hoje, mesmo as pessoas que viveram na época de Adão, os descendentes de Adão, as pessoas do passado, eles tiveram acesso a essa redenção, porque criam na promessa do Redentor que viria, amém? Então, mais uma vez enfatizo, a salvação acontece por meio de Cristo Jesus em todas as épocas, quer no passado, no presente e no futuro, amém? Vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus. Sobre a doutrina do pacto. A doutrina do pacto se encontra na raiz de toda a verdadeira teologia. Veja que frase forte, né? A doutrina do pacto se encontra na raiz de toda a verdadeira teologia. Antes de continuar a leitura, eu quero dizer que quem disse essa frase foi Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, assim, quando o príncipe dos pregadores fala, a gente tem que pelo menos parar e ouvir, porque deve ter muita coisa boa aí nas palavras dele, amém? Então, repetindo a frase e continuando. A doutrina do pacto se encontra na raiz de toda a verdadeira teologia. Se diz que quem entende bem a distinção entre pacto das obras e o pacto da graça tem um mestrado em teologia. Veja só, irmãos. Então, se a gente entender bem ao decorrer dessas aulas, a gente vai ter um mestrado em teologia de acordo com a opinião do princípio dos pregadores. E eu quero ter esse mestrado em teologia. Eu não sei você, mas eu quero esse mestrado atribuído por Spurgeon. Deixa eu aproveitar para fazer um comentário. Irmãos, a validade de um curso, de um seminário, de um diploma, está no peso da seriedade da organização ou da instituição, do Instituto Bíblico, do seminário e dos seus professores. Se tivesse um seminário hoje sendo realizado por Charles Haddon Spurgeon e no final ele só escrevesse num papel aqui: Bruno concluiu o meu curso, um papel mesmo, escrito de qualquer maneira, o peso desse certificado seria de grande valor, porque o que atribui valor a um curso teológico não é o MEC, até porque a maioria dos nossos cursos teológicos eles não buscam reconhecimento pelo MEC. É só um parênteses que eu estou colocando. A gente não tem interesse de reconhecimento pelo MEC, o Ministério da Educação. A gente tem interesse de estar sendo exposto a um ensino sério, profundo, teológico, que traga validade dentro da igreja e traga firmeza, seriedade para com a palavra de Deus, amém? Prosseguindo, ainda sobre a frase de Spurgeon: estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem com respeito às doutrinas da Escritura se baseiam em erros fundamentais com respeito ao pacto da lei e o pacto da graça. Spurgeon está dizendo, vocês estão cometendo muitos erros porque não estão tendo uma boa distinção entre o pacto da lei e o pacto da graça. Que Deus nos conceda agora o poder para instruir e a vocês a graça para receber uma instrução sobre esse vital assunto, amém? A palavra pacto significa, conforme o mini dicionário da língua portuguesa, ajuste, convenção ou contrato. As mesmas definições servem para dar significado à palavra aliança. No hebraico, o substantivo é traduzido como berit. O pastor Almin citou, acho que hoje na aula, né? Está aí o texto em hebraico. E aparece cerca de 290 vezes no Antigo Testamento, sendo 76 vezes somente no Pentateuco, amém? Temos um texto aí falando sobre a aparição dessa palavra berit, que às vezes vai ser traduzida por pacto, aliança, concerto, e ele coloca aqui, de acordo com o conceito do dicionário, ajuste, convenção ou contrato. Em toda a Escritura, vemos vários acordos, alianças ou pactos.
Abimeleque e Isaac, Gênesis 26 a 31. Josué e os Gibeonitas, Josué 9:15. Salomão e Irão, 2 Reis 5:12. Davi e Jonatas, que é um dos pactos mais belos, uma das alianças mais belas das Escrituras. E, prosseguindo, a teologia pactual estrutura todo o ensino reformado nas diversas áreas da vida cristã. Perceba como é forte a importância atribuída à teologia pactual aqui. Eu vou repetir essa frase. A teologia pactual estrutura todo o ensino reformado nas diversas áreas da vida cristã. Então não é só sobre um esquema sobre escatologia ou alguma outra coisa. A grande ideia aqui é englobar escatologia, vida cristã e várias áreas da teologia. A gente está falando de um aspecto de teologia que vai invadir não somente a sua teologia, mas principalmente a sua ortopraxia. Não é apenas sobre uma teologia correta, mas é sobre uma prática correta. Amém? Vamos prosseguir. É a partir da teologia pactual que entenderemos que ela está intimamente ligada à cristologia, à eclesiologia e à vida cristã prática, ou seja, ela integra todo o ensino bíblico. A teologia do pacto está entranhada nas mais diversas matérias de teologia. Conforme Palmer Roberts, o autor desse livro que está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, caiu ali, Cristo dos Pactos, eu acho que cabeça para baixo, me perdoe. Palmer Roberts, o autor desse livro, homem de Deus. Eu assisti várias palestras deles que estavam disponíveis com tradução. Homem de Deus muito sério, gostei da forma respeitosa que ele trata do assunto e que ele expõe as colocações diferentes. Ele traz essa frase aqui que eu vou ler para você. Conforme Robson, a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, Ele de maneira soberana institui um pacto de vida e morte. Amém? Eu vou repetir essa frase, eu acho que vale muito a pena. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, perceba, de propósito, intencionalmente. Ele fala que esse pacto de sangue é soberanamente administrado. Ele é administrado da parte de Deus para com as nossas vidas. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, Ele de maneira soberana institui um pacto de vida e de morte. Então nós vamos ver que Deus vai se relacionar com o ser humano a partir de pactos e a partir de alianças. Há uma crítica muito forte à teologia do pacto no que tange ao pacto das obras ou aliança das obras, de que a palavra da aliança não aparece em Gênesis capítulo 2, 3, não aparece em Gênesis ali nos primeiros capítulos. E nós vamos tentar falar com mais detalhes e com mais respaldo em outra aula. Mas o que acontece? O fato de não aparecer a palavra aliança não exclui a existência de um pacto ou de uma aliança ali. Primeira menção de aliança vai ser em Noé. Deus chega para Noé, toda a história ali do dilúvio que nós conhecemos. Em determinado momento ele diz, eu vou colocar o arco-íris como símbolo da minha aliança com você. E o que representa o arco-íris? Que Deus nunca mais destruiria a terra com água, não é verdade? Sempre que nós olhamos para o arco-íris, nós podemos lembrar, Deus nunca mais destruirá a terra com água. Nós vamos ver mais na frente que as alianças têm alguns elementos, tanto a aliança noaica, como a aliança abraâmica, e alianças posteriores que a Bíblia vai trazer para nós. Nós vamos ver que esses elementos da aliança, eles estão presentes na aliança de Deus com Adão e na aliança de Deus após a queda de Adão, beleza? Fazendo uma recapitulação, nós estamos falando sobre pactos, sobre um Deus de aliança, um Deus de pactos. E eu quero tentar explicar cada um desses pactos de maneira bem simples e bem objetiva, mas posteriormente nós vamos tentar aprofundar. O primeiro pacto que a gente quer explicar nesse momento é o pacto das obras, ou aliança das obras. Lembrando que eu falei
Pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção. Alguns reformados não enxergam com muita clareza esse pacto da redenção, mas muitos outros o enxergam. E nós vamos citar o momento que esses pactos acontecem. Nós já começamos explicando que o pacto das obras começou com Deus e Adão. Embora não houvesse a palavra aliança, o pastor Almir frisou aqui alguns detalhes sobre isso, que trouxe um respaldo muito bom, que embora não esteja clara a palavra, mas isso não exclui, não omite o fato de existir uma aliança ali naquele lugar. Adão pecou, Adão falhou e Adão quebrou o pacto das obras. Se depender do pacto das obras, Adão vai para o inferno. Adão está em morte eterna. Deus disse: não coma, se comer morrerá. Adão comeu, Adão morreu. Adão caiu diante do pacto das obras. E essa queda de Adão diante do pacto das obras, sendo ele o nosso representante federal, sendo ele o nosso representante, o cabeça de toda a humanidade, nós vemos Paulo explicando isso em Romanos, que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, muito mais a graça por meio de um homem também chamado Jesus. Enquanto Adão trouxe morte com a entrada do pecado, Jesus Cristo traz vida e salvação por meio do seu ato de graça. É por isso que nesse momento nós vamos ter um novo pacto sendo firmado de Deus com os homens, chamado Pacto da Graça. Antes o homem precisava fazer algo para agradar a Deus, ou não fazer algo para não desagradar. Agora o homem precisa crer na promessa de um Redentor. O homem precisa crer que alguém sofrerá a sua pena. O homem precisa crer que alguém sofrerá a sua morte para que ele tenha acesso à vida. É por isso que a promessa de Deus a Adão é dizer, primeiramente, corrigir. Não é com folhas de figueira. Eu matar um animal, vou matar um animal, pega as peles do animal, cobre a nudez de Adão e de Eva, porque perceberam que estavam nus, e naquele momento Deus mostra para Adão e para Eva que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Uma nova aliança estava sendo estabelecida naquele momento. Não era mais uma aliança de obras. Não era mais que Adão precisava fazer algo para obter a salvação. Era que Adão precisava crer em algo. Precisava crer em alguém. Precisava crer na promessa de um Redentor que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E para todo pacto é necessário derramamento de sangue. E Deus mata um animal, derramando sangue desse animal e simbolizando o início de um novo pacto, chamado Pacto da Graça de Deus. Agora, a salvação não depende mais das obras de Adão, mas depende da fé. Porque como diz em Efésios 2,8, nós sabemos de cor e salteado, a salvação não vem de vós, é pela graça, é dom de Deus. Pela graça, mediante a fé. Perceba, o pacto da graça sendo estendido sobre a humanidade, mas a humanidade precisando acessar esse pacto por meio da fé. O pacto da graça estendido sobre todos, mas somente aqueles que crerem, somente aqueles que estenderem a sua mão de crença. Entenda, a graça aqui, entenda o homem aqui caído, e entenda a fé como instrumento necessário para acessar a graça de Deus. Entenda isso em todas as áreas de sua vida, primordialmente na salvação e em tudo aquilo que é necessário acontecer na minha e na sua vida. A graça de Deus já nos abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Mas somente aqueles que crerem, somente aqueles que tiverem fé é que terão acesso a essa graça da parte de Deus. Aí não tem calvinismo,
não tem arminianismo, mas é necessário fé para acessar essa graça da parte de Deus. Amém? O pacto das obras, ele não é extinto, ele não é extinguido nesse momento. Ele permanece, o pacto das obras, mas um novo pacto com um grande guarda-chuva é montado. Imagine que toda a humanidade está debaixo do pacto das obras, mas imagine que Deus ele abre um novo guarda-chuva, chamado Pacto da Graça. E todos que pela fé acessarem essa graça, sairão da condição de pacto de obras e entrarão na condição de pacto de graça. É por isso que nós entendemos, e Ricardo frisou isso em um momento da aula, que todos aqueles que não estão em Cristo, eles estão em Adão, eles estão debaixo do pacto das obras. Quem não está em Cristo não foi redimido da lei, que eu posso colocar aqui de maneira simplória como um desdobramento do pacto de obras. Nesse momento, embora haja graça também na lei, não entre nessa minúcia agora, mas assim, toda a humanidade que não está em Cristo permanece tendo que praticar obras para obter a salvação. Toda a humanidade que não está em Cristo precisa observar a lei. Timóteo 1,10 diz que a lei é para os adúlteros, para os malfeitores, para assassinos, para ladrões. A lei são para esses olharem para ela e reconhecerem sua condição de pecado. Quem não foi alcançado pela graça e pelo pacto da graça, mediante a fé, precisa seguir e obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, e cumprir tudo para obter a salvação. E nós já conhecemos o resultado dessa história. Ninguém consegue, porque se cair apenas em um deles, cair em todos. Mas um homem perfeito, chamado Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, ele cumpre a lei, ele executa toda a lei em sua vida, e como perfeito cumpridor da lei, ele proveu salvação para todos aqueles que aceitarem pela fé essa graça da parte de Deus. Amém? O pacto das obras permanece sobre a humanidade, mas a graça de Deus é oferecida. E, para aguçar a polêmica, seja ela irresistível como é para os calvinistas, ou seja ela preveniente como é para os arminianos, o fato é, a graça de Deus é o guarda-chuva que nos abarca e nos livra da chuva da condenação e da morte eterna. Amém? Explicando melhor ainda sobre esse pacto. Ele prometeu vida eterna pela obediência, a morte pela desobediência. Adão falhou e a morte entrou na raça humana. Deus, contudo, agiu para resolver o dilema do homem, entrando em um pacto de graça, através do qual o problema do pecado e morte poderia ser vencido. Cristo é o mediador final do pacto da graça de Deus. Aqui, a aliança das obras. Essa aliança de obras, ela foi administrada no Jardim do Éden, de Deus com Adão, sendo Adão neste ato um representante da raça humana. Falamos sobre isso. Adão caiu, todos nós caímos. E é importante você colocar na sua cabeça uma expressãozinha que talvez você vá ouvir grandes homens de Deus falar. É o conceito de representante federal. Adão é nosso representante federal. Ou melhor, era. Cristo agora é nosso representante federal, nós que estamos em Cristo. Amém? A aliança consistia em Adão não violar o mandamento de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão cumprisse o mandamento, não morreria, e consequentemente toda a sua descendência. A humanidade está debaixo do pacto de obras que Adão estava. Se ela cumprir o mandamento, eles podem ser salvos. Se alguém cumprir os mandamentos, eles podem ser salvos. Mas eu pergunto para você, quem é suficiente? Quem é capaz? A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é maravilhosa, a lei é bela. Somente alguém perfeito, enviado para isso, poderia cumprir perfeitamente. Amém? Ainda sobre a aliança das obras. Como Adão quebrou a aliança de Deus, ele foi expulso do paraíso e consequentemente toda a sua descendência.
que a partir de então passou a viver em um mundo caído. Amém? Falando agora sobre a aliança da graça. Aliança da graça. Com a quebra das alianças das obras por parte de Adão, Deus profetiza a vinda de um descendente que destruiria a cabeça da serpente, Satanás. Nós conhecemos a história, Gênesis 3:15. Essa profecia é o marco inicial da aliança da graça. E agora o representante da raça é Jesus, o qual é chamado de último Adão. O proto-evangelho é apresentado. O evangelho em seu estado inicial. Como vai defender muito bem o Walter Kaiser em seu livro Teologia da Promessa. A promessa já é colocada ali sobre as pessoas. E aqueles que crerem nessa promessa serão alcançados por essa graça. E sairão de Adão para estar em Cristo Jesus. Amém? Jesus Cristo é o substituto de Adão e cumpre plenamente a aliança das obras em sua obediência. É aqui que vai entrar um debate. Nós não vamos entrar nesse debate agora. Mas Jesus veio revogar ou veio cumprir? Sem dúvida ele veio cumprir. Ele veio para cumprir a lei. Ele cumpre a lei e consuma todo o propósito da lei. Amém? Vamos prosseguir. Aliança da graça. Essa aliança está baseada na fé, sendo que no Antigo Testamento a fé estava naquele que viria. Percebe o que a gente acabou de falar? A fé está em uma promessa. Ou seja, o descendente da mulher, Jesus, no Novo Testamento, a fé está naquele que veio. Enquanto Adão precisava olhar para o futuro, naquele que viria. E em cada sacrifício, em cada situação, em cada aliança debaixo da aliança da graça, entenda todas as outras alianças, com alianças que estão debaixo de uma grande maior aliança. Entenda a aliança da graça como um grande guarda-chuva, com alianças parte de uma aliança maior. Amém? Então, enquanto eles olhavam para o futuro, o meu Salvador virá e esmagará a cabeça da serpente. Nós olhamos para o passado. O nosso Salvador já veio e esmagou a cabeça da serpente naquela cruz. E olhando para Cristo e crendo no sacrifício de Cristo, eu posso obter a salvação pela graça, mediante a fé. Enquanto na aliança das obras, Adão deveria cumprir o mandamento para ter vida eterna, na aliança da graça, precisamos crer e seguir a Jesus para ter a vida eterna e voltarmos ao paraíso. Você só precisa crer, confessar Jesus como Senhor da sua vida, para que você tenha a vida eterna e possa ter acesso mais uma vez ao paraíso do qual fomos expulsos. Amém? Deixa eu explicar para você a aliança da redenção. Explicamos a aliança das obras, a aliança da graça e agora a aliança da redenção. O entendimento da aliança da redenção é que ela é a aliança estabelecida por Deus. Quando eu digo por Deus, entenda o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso mesmo, irmão Osias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, estabelecida desde antes da fundação do mundo. A Santíssima Trindade estabeleceu um pacto que redimiria a humanidade. E esse pacto foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Alguns vão colocar esse pacto da redenção como sendo o próprio pacto da graça. Mas alguns vão colocar como sendo um pacto criado, ou feito, realizado, desde antes de todas as coisas. O Deus que é todo-poderoso, sábio e maravilhoso, teria estabelecido como provisão necessária para a salvação dos homens. Acompanha comigo a leitura. Este seria o acordo entre o Pai e o Filho para a redenção da humanidade. Ela foi pactuada antes da fundação do mundo. Nós vamos ler 2 textos da Bíblia que vai respaldar a aliança da redenção. O primeiro texto é 1 de Pedro 1, 19 ao 20. Eu já vou dizer o segundo para que você possa abrir Apocalipse 13, 8. Mas vamos primeiro a 1 de Pedro 1, 19 ao 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Então fala sobre esse conhecimento do cordeiro antes da fundação do mundo. No Velho Testamento eles ofereceram cordeiros, e o maior símbolo é a Páscoa, né? A Páscoa é um cordeiro oferecido
para livrar do anjo de morte, para livrar os primogênitos da morte. Mas nós vemos que quando Jesus andou sobre a terra, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi conhecido não há 2000 anos atrás, não como promessa a Adão, mas antes da fundação do mundo, esse Cordeiro já havia sido conhecido. Amém? Apocalipse 13:8. Abre a tua Bíblia. Apocalipse 13:8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então fala sobre um livro estabelecido desde antes da fundação do mundo. E há pessoas que não tinham o seu nome escrito, por isso adoraram a besta e são condenados à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre. Amém? Então está aqui a defesa de que existe uma aliança da redenção. Deus não foi pego de surpresa. Deus não disse: ai meu Deus do céu, Adão pecou e agora? Não. Deus, em sua infinita sabedoria, grandeza, soberania, já havia estabelecido um pacto de redenção para que o homem não ficasse entregue ao pecado e não vivesse continuamente afastado dele. Amém?